Pode começar, viu? Tá certo. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula. A gente tinha parado anteriormente na vocalização de anfíbios e agora a gente vai partir para o conteúdo de reprodução, tá? Então a gente vai falar sobre ecologia reprodutiva de anfíbios e posteriormente de outros assuntos. Então, como vocês sabem, os anfíbios eles têm uma relação muito ligada com os ambientes aquáticos, tá? Então eles precisam viver em ambientes tanto o fato da pele ser muito permeável, como também eles precisam do ambiente aquático para fazer o processo reprodutivo, tá? Então, geralmente, a maioria dos anfíbios depende do ambiente aquático para poder fazer o processo de reprodução. Isso acontece porque a desova dos anfíbios geralmente ocorre em ambientes aquáticos. E essa desova ocorre nesse tipo de ambiente porque eles são indivíduos anaminiotas. Ou seja, os ovos dos anfíbios, eles não têm aquela casca que a gente conhece, não tem aquela casca dura, aquela casca conferiria proteção para esses indivíduos. Então, eles são desprovidos desse tipo de proteção, desprovidos de casca e também desprovidos de anexos embrionários. Então, a água ela vai ser necessária para o processo de reprodução para poder facilitar a desova e também para fornecer algum auxílio aí contra essa falta de uma proteção mais avantajada em relação aos ovos, tá? Então, seriam mais ou menos assim que algumas espécies de girino, elas são colocadas no ambiente, tá? Esses ovos aí, apesar de não ter uma casca firme, vão fornecer uma proteção mecânica para esses indivíduos e também proteção contra predadores, só que os predadores, na maioria das vezes, conseguem fazer o consumo desses ovos, mesmo tendo essa casca maleável, tá? Então, essa casca gelanosa, oferecer uma proteção mecânica, ela não confere proteção total contra a predação. O espermatozoide com o óvulo. Essa fecundação nos anfíbios ela pode ocorrer tanto uma fecundação interna, que ocorre geralmente dentro da fêmea, né, no interior do corpo da fêmea. Isso vai acontecer principalmente com os urodelas e com algumas cecílias. E a fecundação externa, ela vai ocorrer na maioria dos anfíbios anuros, nos sapos, nas rãs e nas pererecas. Então, a fecundação externa, pessoal, é quando a fecundação ela ocorre no meio ambiente. E aí é por isso que é importante a presença da água. Então, o óvulo e o espermatozoide, eles vão se encontrar ali dentro do ambiente aquático, tá? E aí sim ocorre a fecundação. Quando a gente fala de reprodução em anfíbio, a primeira coisa que a gente tem que saber, a primeira coisa que me vem em mente é o processo de acasalamento, né? A cópula dos anfíbios. Quando os indivíduos eles estão aptos para fazer o processo reprodutivo, eles começam a se juntar, né? E aí eles fazem um processo chamado de amplexo, que é quando o macho ele abraça a fêmea, fica acima da fêmea, como ocorre aqui, e aí esse processo aí é chamado de amplexo. Nesses casos, aí a gente vai ter duas espécies que fazem a fecundação externa, tá? Então, os machos, eles vão liberar o espermatozoide e a fêmea também vão liberar os óvulos. E aí a fecundação, ela vai ocorrer fora do corpo da fêmea. Esse amplexo, ele pode demorar muitas horas, dependendo aí do tipo da espécie, e até dias em algumas espécies. Geralmente as fêmeas elas liberam os óvulos primeiro e os machos posteriormente vão lá e fertilizam esses óvulos, tá? Existem alguns relatos que muitas espécies elas preferem fazer o processo reprodutivo em algumas áreas mais quentes. A gente vai já ver o motivo disso acontecer em algumas espécies. Bom, quando ocorre ali, quando as fêmeas elas estão maduras e aptas para o processo reprodutivo,
a vocalização ela entra em cena, tá? A vocalização ela vai ser uma característica muito presente na reprodução dos anfíbios. Geralmente o coachar ocorre tanto em fêmeas como em machos, mas os machos, como eu falei para vocês, eles liberam um canto de anúncio, mostrando que tem um macho apto, um macho eficiente ali para o processo de acasalamento. E a fêmea, ela emite um som chamado de som de reciprocidade para que o macho tente ir de encontro a essa fêmea, tá? Então, essa vocalização, ela vai ser essencial para o processo de reprodução, porque é uma forma do macho encontrar com a fêmea. Sem esse processo, seria necessário muito mais energia para poder procurar umas fêmeas. Porque, ó, se eu canto e eu encontro uma resposta nesse meu canto, eu posso ir de encontro a quem está me emitindo uma resposta. Quando eu não consigo cantar e quando eu não consigo obter resposta alguma, eu preciso ir procurando de forma manual ali uma fêmea. Então, seria muito mais custoso procurar de local por local uma fêmea para poder fazer a reprodução. Então, a vocalização ela é muito boa para essa escolha aí do macho e da fêmea. Como eu falei anteriormente, a gente vai ter diferentes tipos de vocalização, de anúncio, de corte, de encontro, de reciprocidade, de agonia, vários tipos de diferentes de vocalizações que a gente viu no nosso encontro passado. Então, essa reprodução ela vai ocorrer pelo amplexo nupcial, que é quando o macho ele abraça a fêmea aí por trás para poder fazer o processo de fertilização dos óvulos. A fertilização, como eu já falei mais de uma vez, é uma fertilização que ocorre principalmente por vias externas, porém, algumas espécies elas fazem também a fecundação interna. Aqui a gente fala e está mostrando imagens da reprodução nas cecílias. Nas cecílias, eles têm uma cloaca modificada, que é essa estrutura aqui que vocês estão vendo nessas imagens, que é chamada de falodeu. Então, entre os anfíbios, o único que vai ter esse aparelho aqui vão ser as cecílias. Esse aparelho aqui é inserido dentro do corpo da fêmea, para fazer o processo de fecundação. É inserido na fêmea porque a fecundação, como eu falei, é interna nessas espécies. Então, por isso que é necessário que exista uma protuberância que entre ali na cloaca da fêmea. Como essas espécies elas têm os olhos muito rudimentares, na maioria das vezes a visão também é limitada, a cópula ela envolve sinais químicos e também sinais táteis. Então, aqui nessas cecílias a gente não vai ter o coacho, como é comum nos anfíbios anuros, tá? As cecílias elas vão ser ovíparas ou vivíparas. Eu coloquei aqui os conceitos para que a gente relembre. Os ovíparos, no caso, vão ser a maioria dos anfíbios, tá? Ovíparo é quando as espécies elas colocam ovo no ambiente externo, tá? Então, os ovos eles vão se desenvolver e depois eles vão eclodir. Então, ovíparo coloca ovos. E os vivíparos, alguns anfíbios também têm o desenvolvimento vivíparo, outros também ovovíparo, mas a gente mostra depois. Então, os vivíparos quando os embriões eles se desenvolvem dentro do corpo da mãe e os filhotes eles nascem dentro do corpo da mãe, tá? Então, ovíparo coloca ali os ovos e esses ovos se desenvolvem, posteriormente eclodem, e os vivíparos, eles se desenvolvem dentro do corpinho da mãe e, posteriormente, os filhotes, eles nascem, tá? Então, as cecílias, elas vão ser vão colocar tanto ovos em alguns casos, como também vão desenvolver o filhote dentro da barriga e depois esses filhotes, eles vêm a nascer. Nesse caso aqui, a gente está vendo o desenvolvimento a partir de ovos, tá? A gente já vê que esse indivíduo ele tem um corpo semelhante aí o corpo da mãe, tá? A fertilização, como eu falei, é uma fertilização que ocorre de forma interna, e aí esses indivíduos, eles colocaram ovos para poder fazer, posteriormente, esses indivíduos se desenvolverem, e eles vão eclodir aí desses ovos.
Então, esses indivíduos aí, ó, vocês veem que ele já tem um corpinho formado, né? Já nasce uma cecília formada, semelhante ao corpo da mãe já, e nas vivíparas o desenvolvimento ocorre dentro da mãe e esses indivíduos nascem de dentro do corpo da mãe. Eles têm uma fase juvenil, mas a fase juvenil eles também já têm traços e características que são semelhantes aí aos indivíduos adultos. A forma ela não muda. Então, nas cecílias vivíparas, os indivíduos eles nascem, são fertilizados, vão aí ficar dentro do útero. O embrião ele vai se nutrir pelas reservas de vitelo, só que o que acontece? Como a gestação ela é um pouquinho demorada, digamos assim, o vitelo ele vai acabar, tá? Naturalmente isso vai ocorrer. E aí, para que esses indivíduos eles consigam sobreviver, é necessário que ocorram algumas mudanças nos embriões. Então, os embriões eles desenvolvem dentes, que eu coloquei aí como dentes fetais, tá? Esses dentes eles vão servir para poder fazer o consumo de alimento e eles vão se alimentar de uma substância liberada pela mãe. Lá dentro da barriga, ela vai liberar uma substância branca e rica em lipídios, que vai ser como se fosse uterino, tá? Os livros eles chamam assim mesmo, e esse leite uterino vai servir de alimento para os indivíduos. Como eu falei para vocês, os embriões eles vão ter esses dentinhos fetais e eles vão conseguir raspar a parede do útero materno, tá? E aí eles vão conseguir crescer e se desenvolver. Essa gestação, ela dura meses às vezes. E aí os filhotes eles já nascem relativamente grandes, muito bem alimentados, e às vezes eles conseguem chegar aí a 60% do tamanho da fêmea. Eu vi em alguns sites, aqui eu peguei esse vídeo do canal da UOL, que alguns pesquisadores do Butantan fizeram um estudo. Eu não consegui encontrar esse estudo, mas nesse estudo, de acordo com o site da UOL, diz que algumas espécies elas produzem uma substância viscosa e transparente. Essa substância é como se fosse um leite, digamos assim, que vai ser expelido pela cloaca. E esse leite ele vai ser consumido aí pelos filhotes que vão como se fossem lambendo aí o corpo da mãe. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de como acontece. E de fato, a fêmea, ela... Ó, vocês estão vendo? Fazem aí, então, pequenas mordidas na mãe, sugando aí o líquido que é expelido pelo corpo dessa mãe para fazer a nutrição dos seus filhotes. Tá? Então, é muito interessante que isso aconteça. Realmente, eu não sei qual que é a substância, mas é uma substância que confere aí lipídios e substâncias necessárias para a sobrevivência dos seus filhotes. Então, esse tipo de estudo é muito interessante. Além disso, como vocês viram no vídeo anterior, se a fêmea ela tem um aparato evolutivo que conseguiu fazer com que ela liberasse substâncias pela pele para fazer a alimentação dos seus filhotes, talvez essas espécies também tenham cuidado parental. E o cuidado parental ele é muito visto em algumas espécies de cecílias. Então, aqui eu trouxe essa imagem. Essa espécie, ela fica com seus filhotes até eles alcançarem um tamanho corpóreo bom para poder sair ali de perto da mãe, e ela consegue fazer ali, alimentar esses indivíduos e cuidar para que eles consigam sobreviver até estarem aptos para a saída ali de perto das mães. Então, nas cecílias, ocorre sim um cuidado parental. Eu vi alguns estudos, um estudo que ocorreu com uma espécie do Quênia, essa espécie que está sendo representada nessa imagem, não consegui uma imagem melhor dela, mas eu vi que indivíduos dessa espécie,
utilizam os dentes especializados para raspar e se alimentar da pele da mãe. Então, talvez aquela outra espécie também ocorra situações como essa. Então, eles utilizam os dentes, que eu falei para vocês, os pseudodentes, os dentes fetais, para raspar a pele da mãe e da mãe fazer ali, retirar ali um alimento suficiente para a sua sobrevivência. Isso acontece e isso é comprovado porque os pesquisadores desse estudo fizeram análises histológicas da pele para ver, né, quais são as mudanças dessa pele quando ocorre ali a liberação desses indivíduos no ambiente. Então, ocorre um espessamento da pele materna, um alongamento das células epiteliais e dentro de algumas células da epiderme, os pesquisadores eles observaram a presença de grandes quantidades de lipídios. E aí, por isso, que esses indivíduos raspam a pele de suas mães. Então, isso também mostrando o cuidado dessas espécies com os seus filhotes. Em relação às salamandras, como eu falei anteriormente para vocês, só quem tem órgão copulador são as cecílias, tá? Não existe órgão copulador nas salamandras, por exemplo. Então, nas salamandras não tem órgão copulador. A fertilização ela ocorre por meio de transferência de um pacote de espermatozoide, que eu coloquei aqui o espermatóforo, tá? Esse espermatóforo aqui vai ser um emaranhado de espermatozoides que a fêmea ela vai recolher do ambiente, em muitos casos, e colocar ali na sua cloaca. Ela vai recolher esse espermatóforo com a cloaca e vai permitir ali o processo de fecundação. Então, aqui eu trouxe diferentes tipos de espermatóforos para diferentes espécies. Então, aqui é a região cloacal de algumas espécies. Aqui, nessa espécie, a gente tem uma protuberância maior na cloaca dos machos, tá? Em relação às fêmeas. Nesse caso aqui, a gente já vai ter um pouco mais de diferença entre o macho e a fêmea. Tem uma região um pouco mais avantajada, mais pontuda aqui na cloaca, em relação à cloaca da fêmea, tá? Aqui são algumas formas de amplexo, tá? O amplexo, ele nem sempre ocorre do mesmo jeito, né? Aqui eu trouxe algumas formas de como é que isso pode ocorrer em relação às salamandras. O amplexo, ele envolve também a secreção de algumas substâncias chamadas de feromônios, tá? Nesse gênero inicial aqui, da imagem B, o plétodon, essas espécies, elas fazem a secreção de feromônio aqui na fêmea, através da região gular, tá? Então, eles esfregam aqui feromônios na parte de baixo da boca aí da fêmea, tá? Nesse segundo caso, vocês estão vendo aqui que tem tipo um dente, tá? Esse dentinho aqui é para enfiar no corpo da fêmea e inocular o feromônio dentro ali da fêmea, tá? Isso vai acontecer nas espécies do gênero Eurícia, tá? E nas espécies que são trituros, do gênero Triturus, os indivíduos eles vão utilizar a cauda para aumentar uma corrente de água, aliás, e essa corrente de água vai levar feromônio até a fêmea. Isso aqui vai ocorrer nas espécies de tritões, por exemplo, que são espécies de salamandras aquáticas. Então, aqui a gente está vendo os tritões, aqui é a espécie Proteus anguinus, essa espécie é uma das espécies mais comuns, então aqui a gente vai ter o processo de reprodução dessas espécies. Na primeira situação, a gente vai ter a imagem da espécie, posteriormente os ovos, eles foram depositados aqui na água e depois esses ovos eles vão eclodir e fazer a produção de uma larva. Como a gente pode observar, esse indivíduo aqui ele vai ter umas brânquiazinhas externas, e essas brânquias externas elas permanecem até a vida adulta desse indivíduo aqui,
tá? Então, essas brancas externas e também a formação da cauda. A cauda, ela também vai ser uma cauda semelhante à cauda dos indivíduos adultos. Esse indivíduo, ele tem muitas características juvenis que vão permanecer nos indivíduos adultos. Outras espécies de salamandras, as salamandras terrestres, elas gostam de fazer o depósito dos seus ovos nas serrapilheiras, nos troncos, em pedras, em cavidades do solo, em qualquer local que elas achem que os ovos eles estarão protegidos, digamos assim. Existem muitas espécies arborícolas também que conseguem fazer a deposição dos ovos em troncos de árvores ou então dentro de bromélias. Em relação à fertilização e à reprodução de anuros, a fertilização, como eu falei anteriormente, é principalmente externa. A gente está vendo aqui o macho e a fêmea. Geralmente, as fêmeas, elas têm um tamanho um pouco maior do que o macho, tá? Eu esqueci de falar essa informação anteriormente, mas na maioria das espécies de anfíbios, as fêmeas, elas têm um tamanho corporal maior do que o macho, talvez por conta do processo de fecundação que exige um aparato corporal maior, tá? Então, em relação à reprodução de anuros, ela vai ocorrer principalmente de forma externa e ela vai depender, muitas vezes, do coacho. Tá? O coacho, né, o cantar dos sapos, vai facilitar a escolha da fêmea, porque só pelo ato de cantar, a fêmea já entende algumas relações do macho. Ela entende o tamanho, a sua saúde, tá? Entende também se o macho ele tem capacidade de fazer a defesa do território. Então, algumas informações elas vão ser entendidas pela fêmea só pelo coacho dos machos. Só que algumas espécies, além do coacho, elas também fazem outros tipos de atitudes para mostrar que elas, para sinalizar ali, que elas estão querendo alguma fêmea. Então, nesse caso aqui, é uma espécie chamada Ilodes asper. Essa espécie, ela faz um ato chamado de bandeirolamento, que é quando o macho ele começa a sinalizar de forma física para a fêmea. Aqui ele está vocalizando, a gente entende isso por conta do saco vocal, ó. Então ele está fazendo coacho, mas além do coacho, ele também está fazendo, levantando a perna traseira, tá? Para poder sinalizar para a fêmea. Então ele está dando um tchau ali para a fêmea com a perna. Isso é chamado de bandeirolamento e vai aí aumentar as chances desse macho ele ser escolhido por uma determinada fêmea. Aqui eu trouxe os tipos de amplexos. Então, existem várias formas de ocorrer o amplexo dos machos e das fêmeas em relação às espécies de anuros, tá? Vocês percebam aí que os machos, ó, eles são geralmente menorzinhas do que as fêmeas, como eu falei anteriormente. As fêmeas, elas são maiores e esse amplexo ele pode ocorrer de diversas formas. Como eu falei anteriormente, envolve muito a liberação de algumas substâncias para poder fazer com que a fêmea ela se sinta mais atraída, né? E aí, por isso que esse amplexo ele pode ocorrer de diferentes formas, como vocês podem ver, por exemplo, nesse caso, ó. Que a espécie está montada sobre a cabeça da fêmea. Então, isso acontece porque envolve também a liberação de feromônios, tá? Então, as fêmeas, elas fazem a liberação, são estimuladas a fazer a liberação dos óvulos e, posteriormente, os machos, eles liberam no ambiente também os espermatozoides. Existem também alguns outros tipos de amplexo, né? O multiamplexo, aqui a gente está vendo várias espécies fazendo um amplexo de forma conjunta, tá? Isso vai acontecer por diversos motivos. Uma forma comum é porque, às vezes, os machos, eles tentam retirar outro macho ali do amplexo na tentativa desesperada de fazer a fecundação de algum óvulo. E, às vezes, isso acontece, né? O óvulo ele consegue ser fecundado por outro macho, mas nem sempre essa situação ela é a mais ideal, digamos assim.
Além disso, isso também pode ser dificultado em algumas espécies. Esse gênero aqui, ele faz com que as espécies de fêmeas e de machos, eles produzem uma substância na região peitoral aqui dos machos, que faz com que esse macho ele cole na fêmea. Então, isso aí é uma adaptação para justamente sair dessa situação onde outro macho vem e tenta tirar o macho de cima da fêmea. Então, nessa situação dessa espécie, outro macho ele não vai conseguir fazer o desgrude do macho com a fêmea. Então, essa espécie aqui, ela vai conseguir, esses espécimes vão conseguir ter os seus filhos juntos. Esses ovos que são liberados, eles podem ser liberados em vários tipos de locais, tá? Tanto nos ambientes aquáticos, que eu falei anteriormente para vocês, primordialmente nos ambientes aquáticos, mas isso não impede de algumas espécies arborícolas colocarem ovos terrestres ou, aliás, espécies não aquáticas, colocarem ovos em ambientes terrestres ou então em ambientes arbóreos, tá? Existem também alguns ovos que ficam retidos nos ovidutos. Tá? A gente vai ver isso agora. Então, aqui existem alguns exemplos de como é que esses ovos eles são liberados no ambiente. Na primeira situação aqui, a gente vê os ovos, uma massa de ovos que é liberada aí em rochas. Esses ovos eles são aderidos nessa rocha. Outras situações, ocorre um ninho de espuma que fica aqui em uma tocazinha terrestre. Tá? Na situação 3, e na 6 aqui, a gente vê uma desova que ocorreu em algumas folhas. Na situação 4, as espécies elas conseguem escavar buracos às margens desse corpo de água aqui, né? Porque eu falei para vocês que eles precisam de umidade. Então, eles fazem pequenos buracos na margem de um corpo aquático para fazer a desova. No caso dos 5 aqui, eles conseguem fazer a liberação dos ovos às margens do corpo de água, mais próximo do que anteriormente. No caso 7, eles conseguem fazer uma desova dentro do ambiente aquático, que é uma coisa bem comum. Em outras situações, algumas espécies conseguem aderir os seus ovos à vegetação que está dentro da água, então eles colocam os ovos e conseguem fazer com que esses ovos eles fiquem presos na vegetação aquática, ou então muitas espécies também fazem com que a desova ela siga uma ordem, siga uma forma de um cordão. Tá? Isso também vai facilitar aí a sobrevivência em alguns casos. Muitas espécies, elas precisam fazer alguns tipos de cuidados com os seus ovos e por isso algumas espécies, como a espécie do sapo aru, faz com que esses ovos eles fiquem incrustados aí no corpo das fêmeas. Então, o ovo é depositado e esse ovo é guardado, digamos assim, no corpo das fêmeas até que os indivíduos eles consigam eclodir dos ovos e libertar a mãe dessa situação aqui, tá? Então, essas espécies, elas conseguem fazer com que os ovos eles fiquem retidos ali no corpo da mãe até saírem do ovo. Então, existem várias formas, como eu falei anteriormente para vocês, de fazer a liberação desses ovos. Tanto pode ocorrer aí a liberação dos ovos no ambiente, como também as mães, elas acabam fazendo aí o carregamento dos ovos por algum período de tempo. Outras espécies, elas carregam até os girinos, tá? Por um período razoável de tempo. Outras espécies carregam filhotes maiores e assim vai, né? Cada espécie tem algumas especificidades que são únicas. Mais uma coisa que é bem comum nas espécies de anfíbios é fazer uma eclosão bem grande de ovos. Isso vai acontecer, as fêmeas elas vão liberar uma proporção muito grande de ovos para compensar a predação. Como eu falei para vocês, os ovos eles não têm uma proteção muito
muito boa, digamos assim. Então, esses ovos, para compensar a falta de proteção, para compensar a predação, eles são liberados de forma abundante no ambiente. Então, as fêmeas geralmente liberam muitos ovos são fecundados, e isso acontece para compensar aí o processo predatório que ocorre nas espécies quando os ovos eles são liberados no ambiente. Então, aqui ocorre o ciclo da maioria dos anuros, tá? As espécies, como eu falei para vocês anteriormente, elas vão ter uma vida dupla. Então, aqui a gente vai ter uma rã madura, já uma rã adulta. Vai ocorrer posteriormente o amplexo, né? O macho ele vai coachar, a fêmea vai selecionar ali o macho de acordo com as necessidades do momento. O macho ele vai segurar ali a fêmea para poder fazer o amplexo. A fêmea ela libera os óvulos eles são fertilizados pelo macho aqui à medida que vão sendo liberados. E aí esses ovos, eles passam por um processo de fecundação, passam por um processo de divisão celular, e essa divisão celular chega até os indivíduos se transformarem em embriões, tá? Esses embriões, eles também começam a crescer até virar aqui os girinos. Esses girinos, eles passam por algumas mudanças durante o seu processo de vida. Inicialmente, a gente vai ter a presença das brânquias externas, posteriormente essas brânquias elas vão desaparecendo para poder fazer o surgimento posterior dos pulmões. Então, a brânquia ela é eliminada, a gente tem aí o aparecimento de um espiráculo. Posteriormente, a gente vai ter o aparecimento dos membros, ó. Aí a cauda ela vai regredindo aos poucos até que os indivíduos eles já têm uma forma semelhante à forma dos adultos. Quando a cauda ela se regride, ela sai ali por completo dos indivíduos até que se chegue na fase adulta novamente. Então, quando os indivíduos passam por todo esse processo aqui, a gente diz que eles passaram pela metamorfose e a sua metamorfose ela foi concluída. Aqui eu coloquei um videozinho de como é que isso ocorre, para que vocês tenham ideia de como é que ocorre naturalmente. Os ovos do sapo ficam na água em conjunto. Ficam grudados uns aos outros por uma massa gelatinosa. Após cerca de 10 dias, um pequeno girino pode ser visto no interior do ovo. Então, o girino quebra o ovo e sai. Ele é levado pelo fluxo da correnteza, fixando-se a uma planta para ter apoio. Esse girino respira por suas brânquias, que podem ser vistas nas suas laterais. Aos poucos, os girinos ficam maiores e começam a se mover livremente. Lentamente, as pernas traseiras aparecem. As brânquias externas somem. E a fenda branquial também desaparece, passando o girino a respirar pelos pulmões. Depois, as pernas dianteiras aparecem. Vemos então que a cauda começa a encolher. O girino começa a passar mais tempo fora da água. Esse sapo, com uma pequena cauda, é o sapo jovem. Por fim, a cauda some completamente e ele vira um sapo adulto.
Bom, então nesse vídeo a gente viu, né, o processo de metamorfose que ocorre exatamente com as etapas que a gente viu anteriormente. Em relação aos hábitos dessas espécies, a gente tem diferentes tipos de hábitos porque a gente tem diferentes tipos de grupos, né? Em relação aos anfíbios anuros, a gente observa eles com mais facilidade na natureza por conta principalmente do processo de vocalização. Então, eles são mais vistosos por conta disso, principalmente. De forma geral, muitas espécies se alimentam de artrópodes. Eles podem ser predados por vários outros tipos de animais, como a gente vai ver posteriormente, mas eles se alimentam primordialmente de artrópodes, de alguns pequenos invertebrados e muitas vezes de espécies maiores, como algumas rãs, elas se alimentam de pequenos camundongos, de outras, alguns sapos se alimentam de espécies pequenas de répteis, enfim, a gente vai ver posteriormente. Na maioria das vezes, as espécies elas são noturnas. Eu coloquei aqui algumas exceções para que a gente veja que ocorre também, né? As espécies de rã-vidro que ocorrem aqui, ó. Essas espécies, elas são da família Centrolenidae. Essa família, ela vai ter hábitos geralmente diurnos. Essas espécies bem vistosas também da família Dendrobatidae, elas também vão ter hábitos diurnos, e algumas rãs da família Hylidae, elas também vão ter hábitos diurnos. Outras espécies de outras famílias também vão ter esse tipo de hábito, mas é mais comum que as espécies elas tenham hábitos noturnos. Em relação às cecílias, geralmente elas vivem em ambientes fossoriais, né, embaixo da serrapilheira, por exemplo, em algumas covas, em alguns locais embaixo ali da terra, tá? Então elas são fossoriais, geralmente têm hábitos noturnos, então elas se alimentam, geralmente saem ali das suas tocas e vão fazer a caça durante o período da noite. O restante dos anuros, eles vão ser tanto fossoriais, em alguns casos, como a gente vai ter muitas espécies de anfíbios aquáticos, arborícolas, terrícolas, a gente vai ter uma diversidade maior de hábitos nas espécies dos anuros, tá? Os caudata, eles vão ocorrer tanto no ambiente terrestre, como já falei para vocês, como a gente vai ter também muitas espécies fossoriais. Aqui eu coloquei uma imagem da família Pletodontidae. Esses indivíduos aí, eles têm tanto hábitos fossoriais como hábitos terrestres, tá? E existem também algumas espécies que vivem nos ambientes aquáticos, que vão ser essas espécies aqui, que são representantes muito, muito comuns aí quando a gente fala das salamandras, né? A gente vai ter o axolote aqui, essa espécie bem característica, com essas brancas bem vistosas. Então, essa espécie aqui, ela vai ser uma espécie oriunda aí do México, e ela vai ter um hábito aquático. Outra espécie que a gente não tem um conhecimento, uma afinidade tão grande, vai ser essa espécie. Ela é chamada popularmente de salamandra gigante chinesa, então ela vai ser uma espécie um pouco difícil de se encontrar e vai ocorrer principalmente na China. Existem alguns espécimes também no Japão. De acordo com uma pesquisa rápida que eu fiz, ela vai ser o maior anfíbio do mundo que a gente tem atualmente, tá? E ela vai viver também em ambientes aquáticos. E aí, eu trouxe algumas indagações para vocês se fazerem durante essa comunicação. Então, a maioria dos anfíbios, todos os indivíduos, eles precisam se alimentar, né? Só que como na maioria das vezes os anfíbios, os sapos adultos, por exemplo, eles são predadores, eles precisam também fazer a deglutição desse alimento. Só que eles não possuem músculos necessários para o processo de mastigação. Então, como é que eles vão processar essa comida, Sara?
Já que a gente sabe que o sapo ele usa a língua para colocar as presas dentro da boca, a língua geralmente vai ser projétil, como a gente vai ver posteriormente, só que não auxilia ali no processo de deglutição. Tá? Essa língua ela vai ser para colocar de fato os animais na boca, mas não vai auxiliar ali no processo de engolir, digamos assim. Então, como é que esses indivíduos eles conseguem fazer o seu processo alimentar se eles não conseguem ter um aparato bucal para esse processo de mastigação? Então, como é que eles comem? Eu trouxe aqui, eu trago anteriormente um videozinho que é justamente para mostrar como é que ocorre esse processo de alimentação, tá? Essa alimentação ocorre principalmente por conta dos seus globos oculares. Os indivíduos, eles têm, os indivíduos das espécies de anuros, eles conseguem fazer com que os olhos, eles sejam empurrados para baixo, tá? Esses olhos, eles vão auxiliar ali no processo de deglutição, porque eles vão pressionar a mandíbula e vão forçar a presa, né, o alimento, a passar pela garganta abaixo, tá? Então, o processo alimentar, ele é assegurado por conta dessa adaptação que surgiu aí nesses indivíduos. Então, o vídeo é rápido, é só para que vocês observem. Quando eles piscam os olhos, eles conseguem fazer aí a deglutição desse alimento. E isso vai ser a razão pela qual sempre que os sapos eles estão pescando, a gente pode dizer que eles também estão se alimentando. Porque essa pescadinha ó, é justamente para tentar facilitar aí o processo de deglutição do alimento. Então, como eu falei para vocês, a língua ela vai ser adaptada também para o processo alimentício. Essa língua ela vai ser uma língua pegajosa, ela vai ser pegajosa justamente para facilitar ali a captura da presa. E aí, quando a língua toca na presa, vai ser mais fácil de transportar essa presa que não consegue sair ali daquele emaranhado de muco, e aí acaba entrando dentro da boca do indivíduo. Então, essa língua ela vai ser pegajosa para facilitar ali a captura e o transporte da presa até a boca. E aí, posteriormente, a gente vai ter aquela velha piscadinha para os indivíduos conseguirem engolir o seu alimento. Mas o que é que eles comem, afinal, sabe? Eu já tinha adiantado para vocês que muitas espécies de anuros eles se alimentam muito de aracnídeos, ouso dizer que talvez seja um dos principais tipos de alimento dessas espécies, mas eles também se alimentam de vermes, de insetos, tá? Principalmente aí as rãs, mas a gente vê aqui outros indivíduos que também são carnívoros da espécie dos caudatas, tá? Que a gente vai ver uma espécie de sapo fazendo o consumo de uma cobra, tá? Que é uma situação que pode ser comum também na natureza. Outras espécies, elas vão ser insetívoras, como a gente vê aí nessas duas imagens, onde os sapos eles estão tentando fazer aí a captura de suas presas, que são basicamente insetos. Espécies maiores, obviamente, vão fazer o consumo de animais maiores. Então, aí a gente vai ter um sapo bem maior fazendo o consumo de um peixe completo. Outras espécies, elas vão fazer o consumo de outros tipos de indivíduos. Então, às vezes pode ocorrer canibalismo também, a depender das situações bióticas do ambiente naquele momento. Mas pode ocorrer também, vai depender do tipo de espécies. Só que nem todas as espécies elas vão ter esse hábito alimentar carnívoro, tá? Existem algumas espécies como essa que têm hábitos incomuns, como a Xenorrhilla truncata. Essa espécie ela se alimenta basicamente de flores e algumas vezes de frutos dessas espécies de flores, por exemplo. Tá? Então vão se alimentar de flores e algumas vezes de frutos também. Outras situações aqui, onde uma salamandra está fazendo o consumo de um pequeno
de um pequeno camundongo. E nessa segunda imagem, a gente vê um sapo um pouco maior fazendo o consumo de uma tarântula aí. Algumas espécies, elas vão ser maiores e especializadas também no consumo de outros anfíbios, como eu falei, de lagartos, de roedores. Para que isso ocorra, eles vão ter algumas adaptações, tá? A primeira adaptação é a crista óssea, que eu falei para vocês na boca, né? Para facilitar ali a pega, a captura da presa, tá? Porque presas maiores, elas não conseguem ficar somente grudadas ali na língua. Então, são necessários alguns aparatos para facilitar ali a pega desses animais. Algumas vezes também, algumas espécies elas vão ter projeções ósseas nos membros anteriores, facilitando ali também a pega de algumas outras espécies. E quem é que se alimenta dos anfíbios, Sara? A gente viu de que eles se alimentam, mas outras espécies também se alimentam deles. Então, a gente vai ter como os principais predadores aves, répteis, a nossa espécie também. Vamos ter vários predadores em potencial, vai depender aí das situações bióticas do ambiente, mas, de forma geral, os anfíbios eles são predados tanto por aves, como também por répteis, como por outras espécies de anfíbios, como mamíferos, como gambás, guaxinins, por exemplo. Existem algumas situações que podem ocorrer aí a predação por animais maiores também, vai, como eu falei, depender aí das condições bióticas do ambiente. Eu trouxe também, pessoal, uma lista dos anfíbios que estão ameaçados, e a gente precisa entender, né, por que esses indivíduos estão ameaçados, para entender possivelmente como é que se poderia fazer uma possível ação para tentar sanar aí essas dificuldades dessas espécies. Então, atualmente, a gente deu uma checada na lista vermelha e se viu que 35.500 espécies estão ameaçadas de extinção. Isso corresponde a 28% de todas as espécies que foram avaliadas aí pela IUCN. Então, os anfíbios, eles estão aí com 40% de todas as espécies avaliadas como ameaçadas de extinção, um índice muito maior do que os outros grupos de espécies, muito maior do que o grupo dos mamíferos, muito maior do que as aves, muito maior do que todas as outras espécies. E aí, é importante a gente saber que o processo de extinção, ele é um processo natural, tá? Só que hoje, atualmente, a gente vai ter muitos problemas em relação ao processo de extinção, porque a extinção ela está sendo acelerada de uma forma desigual a outras situações que já ocorreram. Então, a extinção ela faz parte do processo natural, mas por que a gente se preocupa com essa perda de espécie? Se é natural, Sara? Porque, como eu falei para vocês, a extinção ela está acelerada atualmente. Então, a extinção ela tem que fazer equilíbrio com a taxa de especiação das espécies. Então, a extinção é a eliminação de uma espécie da natureza e a especiação é o contrário, né? O surgimento de uma nova espécie. Então, à medida que a taxa de especiação ela se torna igual ou excede a extinção, a biodiversidade ela permanece constante. Só que quando a taxa de extinção ela excede a taxa de especiação, aí sim a gente vai ter um problema. Então, atualmente, a taxa de extinção ela excede e muito a reposição das nossas espécies. Então, por isso que o processo de extinção, o processo de ameaça aí das espécies é importante de ser discutido. Eu fiz, né, algumas pesquisas, né, em alguns livros, e aí eu vi que, de acordo com o livro do Prisma e Rodrigues, a taxa de extinção ela aumentou muito nos últimos tempos, de forma que anteriormente a gente tinha aí uma espécie que vivia mais ou menos numa situação boa
de 1 a 10 milhões de anos, e na época da publicação do livro a gente tinha aí uma estimativa de uns 10 milhões de espécies. Essas 10 milhões de espécies, o correto seria que o processo de extinção ocorresse de 0,001 espécies por século. Só que o que acontece? A taxa de extinção aumentou em 100 a 1000 vezes esse número. E atualmente a gente tem uma taxa de extinção de 1% das espécies por século. Então a gente caminha para uma redução muito grande das nossas espécies, inclusive das espécies de anfíbios. A preocupação com essas espécies de anfíbios ocorreu aí há muito tempo, né? Aliás, há um pequeno tempo em relação à grandiosidade dos nossos problemas. Ocorreu inicialmente as primeiras discussões no Congresso Internacional de Herpetologia, que ocorreu em 1989, tá? Lá na Inglaterra, onde foram reunidos 1.300 pesquisadores para debater aí sobre o tema das ameaças que os anfíbios estavam sofrendo atualmente. Posterior a isso, né, a IUCN reforçou aí os esforços para fazer o checklist das espécies que estavam ameaçadas, e eu observei no site da IUCN que das 8.372 espécies de anfíbios que foram descritas na época de publicação desse relatório, 7.212 elas já teriam sido avaliadas, e dessas 7.000, 2.442 eram consideradas globalmente ameaçadas. E, além disso, ainda se tinham mais de 2.000 espécies com dados insuficientes no registro. Então, além de quase 2.500 espécies estarem ameaçadas, a falta de informação sobre os anfíbios ainda é muito comum de forma internacional. Globalmente, a gente tem um déficit em relação aí às informações ecológicas, enfim, as informações holísticas desses animais. Então, no topo da lista dos anfíbios mais ameaçados estão esses sapos arlequins, um gênero que é comum aqui na Amazônia brasileira. A gente percebe que, novamente, os anfíbios eles estão com um número acentuado, uma porcentagem acentuada em relação até os mamíferos e as aves, tá? Então, o processo de degradação dos anfíbios está mais acentuado do que em outros grupos de espécies. Trouxe aqui alguns fatores que podem levar aí a essa ameaça. O primeiro vai ser o surgimento, né, e o acometimento de doenças nessas espécies. Aqui é uma doença chamada quitridiomicose. Essa espécie ela vai ser causada por um fungo chamado batracol, esse nome é gigante. Enfim, esse fungo, ele causa essa doença. Essa doença ela vai ser transmitida principalmente pelo contato direto de anfíbio com anfíbio, ou então o contato do fungo com a água, e aí a transmissão ocorre pela água. A gente tem que lembrar que os anfíbios, eles são indivíduos com uma pele altamente permeável, então isso vai facilitar e muito a transmissão dessa doença. E aí, quando os anfíbios se deparam com esse tipo de fungo, eles vão ter vários tipos de sinais clínicos. Algumas espécies vão ter uma descamação epidérmica, que eu não coloquei aqui, não estou vendo. E outras espécies, eles vão ter outros sintomas graves também, como letargia, inapetência, eritema, descamação irregular da pele, que eu acabei de falar, postura anormal, as pernas, eu vou mostrar para vocês como é que elas ficam, e também, muitas vezes, perda de reflexo. Isso vai acontecer, como eu falei para vocês, através da transmissão direta, né, de indivíduo para indivíduo, ou então a transmissão da água. Então, os esporos, eles estão aí no ambiente, os esporos fúngicos, então eles vão se mover no ambiente em direção aí às rãs, ou então as rãs vão se mover em direção deles.
E aí eles começam a adentrar aqui na pele dessas rãs. Vão se desenvolvendo, né, crescendo, desenvolvem aí o talo, e aí ele começa a crescer e desenvolver os esporângios. E aí o problema aumenta, né? Porque os esporos, eles vão começar a crescer e vão ser eliminados aí já em uns 4 ou 5 dias, mais ou menos. Os indivíduos, aqui eu coloquei aquele mesmo gênero, os atelopos, eles vão ser infectados aí, e com 120 dias, mais ou menos, os indivíduos eles chegam a óbito por conta de todos aqueles outros problemas que eu mostrei para vocês. Então, com 120 dias, algumas espécies de anfíbios elas podem ser dizimadas por conta de um fungo. Esse fungo, até um tempo atrás, não se tinha tantas informações sobre ele em relação à origem, de onde é que veio uma ameaça tão grande, já que isso ocorreu em várias partes do nosso país e ocorreu a morte massiva de várias espécies de anfíbios. Então, o fungo atualmente já sabe que ele veio da Ásia e atualmente também já tem algumas formas de controle para esse dano. Então, aqui eu trouxe um sapo saudável, né, um anuro saudável, e aí você vê aqui a parte ventral desse indivíduo, observa também a pele aqui, crescendo de forma natural, e aqui a gente vê um espécime infectado. Esse indivíduo aqui está vivo, tá? E aí a gente vê o padrão das pernas, como é que fica, por conta da presença do fungo. Ó. Então, essas pernas, elas ficam com uma forma totalmente inapropriada para o processo de locomoção, e o dorso, aliás, e o ventre das espécies, ó, muda, além da coloração, né, a postura muda completamente do espécime que está saudável para outra espécime que está com o fungo, tá? Outro tipo de ameaça vai ser aí as atividades que ocorrem em grande escala, tá? As atividades como grandes comércios em relação à pecuária, à agricultura, as atividades mineradoras, a construção de barragens, a construção de hidrelétricas, por exemplo. E o principal problema que a gente tem é que essas atividades comerciais em grande escala, elas são tratadas como provedores de commodities, de empregos e de renda. Então, o governo acha bom que ocorra esse tipo de atuação no ambiente. Só que, geralmente, todos esses tipos de empreendimentos, eles preveem o ganho a curto prazo, tá? E esse lucro, muitas vezes, é obtido às custas da disponibilidade de recursos naturais a longo prazo. Então, por isso que as ameaças elas vão se intensificando aí no ambiente. Então, esse tipo de ameaça aqui também vai fazer com que ocorra alguns outros processos, como a fragmentação de hábitats, vai ocorrer também alguns fenômenos de liberação de poluentes que a gente vai ver, e tudo isso vai fazer com que ocorra um prejuízo para as espécies de anfíbios. Então, a perda de hábitat, ela realmente vai ser um dos principais problemas que vai ocorrer basicamente por esses fatores que eu falei anteriormente. E só para que a gente tenha uma ideia, né, de como é que isso ocorre, eu coloquei aqui o exemplo dessas pererecas. Essas pererecas, elas depositam os ovos aí nas bromélias. E aí, imagina se um dia elas chegarem nas bromélias e não existirem mais bromélias. Então, vai deixar de existir uma espécie que coexiste com ela, que é importante ali para o processo de reprodução. Se é importante para o processo de reprodução, é importante ali depois para o crescimento e para a sobrevivência dessas espécies. E aí, se faltar a bromélia, como é que esses indivíduos eles vão conseguir fazer o processo de reprodução? Eles vão tentar se adequar ali no ambiente, mas talvez essa adequação ela não seja possível. Então, naquele hábitat, foi retirado ali alguma condição
condição que era necessária para essas pererecas sobreviverem. E aí, quando ele não encontra condições que são semelhantes, essa espécie ela pode ter vários tipos de prejuízos. Outra coisa que a fragmentação, a perda de hábitat vai acarretar é o processo de endogamia, que é quando os indivíduos eles começam a se acasalar com indivíduos próximos, né, de mesma família, digamos assim. Então, os indivíduos eles têm os seus filhotes e os filhotes eles começam a cruzar entre si. Então, a endogamia é quando os parentes eles começam a fazer o processo de acasalamento entre si. Isso vai trazer um problema bem grande. Primeiro é porque vai fazer a redução da diversidade genética. Vocês estão vendo aqui que a gente vai ter vários tipos de sapinhos, todos da mesma espécie, mas cada um com características genéticas diferentes. E, posteriormente, quando esses indivíduos eles começam a cruzar apenas entre si, essa diversidade ela vai sendo perdida. E os indivíduos eles vão tendo a mesma característica genética, tá? Então, a diversidade ela vai sendo perdida e isso vai ser prejudicial demais, porque, por exemplo, se ocorrer o surgimento de uma nova doença, talvez esses indivíduos eles não sejam imunes a essa doença, nunca viram uma doença nova, digamos assim, e aí chega e acaba que essa doença pode dizimar toda uma população por conta da falta de diversidade, tá? Então, essa diversidade ela traz consigo também o maior acometimento de doenças por si só, né? Porque vai ter o cruzamento ali entre parentes, mas também vai tornar esses indivíduos mais suscetíveis a algum tipo de desastre. Então, por isso que quando as populações elas começam a cruzar entre si, a gente vai ver vários tipos de flutuações entre os indivíduos dessa população. É um exemplo que eu trouxe, não consegui ilustrar, mas ocorrem muitos fragmentos na Mata Atlântica, principalmente nos topos de morro, e geralmente esses locais eles ficam distantes de corpos de água, que geralmente ficam em regiões mais baixas. Como a maioria dos anfíbios ele precisa se reproduzir no corpo de água, esse isolamento, né, essa fragmentação, ela pode trazer impactos negativos sobre várias espécies que não conseguem chegar, não conseguem descer o morro para fazer o processo de acasalamento. Outro problema que pode ocorrer é a introdução de espécies exóticas. Eu coloquei aqui um exemplo da truta arco-íris. Essa espécie, esse gênero, ele foi introduzido em vários locais do mundo, inclusive nos locais que tem os sapos arlequins, por exemplo. E essa espécie, ela foi observada que com o tempo ela começou a se alimentar dos girinos. E aí, como é que a população de anfíbios consegue sobreviver se os girinos eles são objeto de alimento de outras espécies que foram introduzidas? Então, começa-se um problema. Essas espécies exóticas, pessoal, a gente tem uma problemática bem grande em relação à introdução desse tipo de espécie. Geralmente, a gente introduz espécies por vários motivos, ou sem querer, né? Ou por conta das condições ambientais, tá? Ou então por conta de, por exemplo, vai fazer uma viagem, a gente enche o lastro dos navios, e aí nesse lastro dos navios vem de lá para cá algumas espécies. Então, isso aí vai ser uma introdução, digamos assim, acidental, tá? Pode ser evitada, mas vamos considerar acidental nesses casos. Existem também formas de introdução de espécies por prazer, né? Às vezes você traz outra espécie de um local porque acha bonita, ou outras vezes para fins comerciais, porque são espécies que vão servir de alimento, ou então vão servir como matéria-prima para a construção de alguns objetos de interesse. Então, os níveis eles podem ser introduzidos por diversas formas e por vários motivos. Só que a problemática é muito maior do que o que algumas pessoas pensam.
quando a gente traz de fora uma espécie, então, uma espécie que foi introduzida aqui, ela vem chegar aqui como uma espécie nova. Então, os indivíduos que estão aqui, eles não vão predar aquela espécie, tá? E ela, geralmente, vai ser uma espécie generalista, vai ter um padrão de alimentação generalista e pode se alimentar de várias coisas diferentes, tá? Então, ela vai se adaptar ao processo, para se adaptar ao que tiver de alimento por aqui. E isso vai fazer com que elas consigam ter um alto poder de competição. Então, se elas não têm predadores no ambiente onde elas foram introduzidas, têm uma alta capacidade de alimentação, elas também vão conseguir ter um alto poder competitivo, porque elas estão bem energeticamente, e aí elas vão conseguir competir por alimento com as espécies que já viviam aqui. Então, elas aumentam a sua capacidade produtiva e aí acabam prejudicando as espécies nativas. As espécies nativas antes não tinham competição, ou então a competição era controlada por algum tipo de recurso, e agora a competição aumentou por um determinado recurso. E aí fica mais difícil para as espécies nativas fazerem o seu processo alimentar. Outro tipo de prejuízo é que às vezes elas vêm com doenças, tá? Então, ela vem com uma doença nova. Essa doença nova, ela pode dizimar muitos indivíduos de uma determinada espécie, porque aquele micro-organismo, aquela doença nunca tinha sido vista aqui. Então, os indivíduos daqui não têm imunidade para aquela situação. E aí acabam também se prejudicando. Então, os malefícios de uma espécie introduzida são muitos em relação às características ambientais. Então, quando a gente introduz uma espécie como essa, não necessariamente eu vou aumentar ali os prejuízos em relação às espécies de peixes. Aqui foi um peixe que foi introduzido, mas ela afeta não só os outros peixes, como também outras espécies que estão no ambiente aquático. Então, quando uma espécie nova ela é introduzida, ela vai trazer aí todo um desarranjo em uma determinada cadeia alimentar, por exemplo. Trouxe aqui alguns exemplos, 2 exemplos, na verdade, de espécies exóticas que estão presentes aqui no nosso país em relação aos anfíbios, né? Já que a gente está falando de anfíbios. A gente tem aqui esse sapo. Esse sapo ele é de origem norte-americana, tá? Ele foi introduzido no Brasil para criação comercial e aí acabou escapando dos cativeiros e se estabeleceu nos nossos ambientes naturais. A principal problemática dessa espécie é porque ela faz a predação sobre várias das nossas espécies nativas, tanto de anfíbios como também de outros animais, e também vai, obviamente, fazer com que os recursos eles sejam mais escassos, né? Vai começar a ter uma competição maior por esses recursos. Além disso, quando essa espécie chegou, ela também pode ter trago aí consigo algumas doenças. A Xenopus laevilis, ela vai ser oriunda da África. Ela foi introduzida como um animal de estimação e ela traz também consigo alguns impactos, como também a competição por recursos e a transmissão de possíveis agentes patógenos. Outro impacto ambiental aí em relação aos anfíbios é o aumento da radiação ultravioleta. A gente sabe que o nosso sistema solar ele faz a emissão de alguns raios, UVA, UVB, UVC, por exemplo, e aí esses raios eles são filtrados por uma camada chamada camada de ozônio, tá? E essa camada de ozônio se sabe há muito tempo que ela está sofrendo algumas descamações. Existe um buraco na nossa camada de ozônio. Então, aumenta na Terra a incidência dos raios ultravioleta. E aí, nós sabemos que para a nossa espécie, a emissão dos raios ultravioleta em excesso, né, o contato com esse tipo de raio em excesso, vai trazer aí alguns prejuízos para a nossa espécie, como, por exemplo,
problemas de pele, câncer de pele, ou então outros tipos de problema, mas isso não se restringe apenas à nossa espécie, chega também a outras espécies, como as espécies de anfíbios. Nesse caso, os raios ultravioleta, o excesso da radiação ultravioleta vai atingir especialmente os ovos e os embriões, vão prejudicar o desenvolvimento desses indivíduos, vão gerar anomalias também, às vezes os indivíduos conseguem sobreviver, mas anômalos, e vão causar problemas no sistema imunológico, deixando esses indivíduos mais suscetíveis a algum tipo de doença infecciosa. As mudanças climáticas, né? Eu não preciso nem dizer que é um dos principais problemas que vão acompanhar aí os indivíduos das espécies de anfíbios atualmente. Como eu venho falando, né? A pele ela é muito permeável e essa mudança climática vai acabar prejudicando em algum momento, e já está prejudicando muitas espécies. Primeiro porque as espécies elas depositam os ovos em ambientes aquáticos. E aí a gente tem mudanças climáticas atuais que são muito imprevisíveis. Então, ocorrem horas secas prolongadas, que não foram previstas. Posteriormente, o excesso de chuvas. Então, essas mudanças elas podem ser decorrentes de várias situações, como o aquecimento global, por exemplo, e traz aí um problema em relação à previsibilidade desse tipo de situação. E para esses animais, vai causar mais ainda devido às suas sensibilidades. Então, quando os indivíduos eles estão ali aptos para o processo de reprodução, quando eles estão adultos, ou então quando eles depositam suas larvas e ovos em ambientes aquáticos, é óbvio que o regime de água vai importar ali, vai implicar no ciclo de vida desses animais. Se a gente vai ter uma seca repentina, a gente percebe aí que, nesse caso, teve um ressecamento dessas poças de água, e como é que os indivíduos eles vão conseguir sobreviver nesse local totalmente seco? Então, aqui já virou um ambiente insalubre, e como esse ambiente aqui ele secou, os ovos, as larvas, ou então até os indivíduos adultos que dependiam desse local para sobreviver, não existem mais. Talvez eles tenham sido extinguidos nessa situação. Muitas vezes também está ocorrendo o contrário, né? O excesso de chuvas. Esse excesso de chuvas vai alterar o curso de água também, aí vai gerar novas correntezas, e os ovos que foram depositados em ambientes aquáticos, fatalmente eles vão ser levados também e dispersos pela correnteza. Além disso, as mudanças em relação à temperatura, né, o aumento de temperatura, a diminuição da temperatura, também vão afetar os indivíduos em dias muito quentes, dias muito secos. A pele desses indivíduos vai ter uma tendência a ressecar por conta da umidade da pele, que é necessária. A umidade no ambiente é necessária para a manutenção da umidade da pele desses indivíduos. E quando o clima está muito seco, esses indivíduos eles começam a tentar ficar escondidos para tentar reter ali a umidade na sua pele. E aí, às vezes, eles acabam sem poder sair nem para se alimentar, porque mesmo à noite, talvez seja melhor ficar escondido para evitar um ressecamento ali da sua pele. Então, às vezes, os indivíduos eles acabam ressecando ou a pele, ou então com problemas em relação ao seu processo alimentar. Outra situação muito comum, né, muito corriqueira, pode ser a chuva ácida. A chuva ácida, eu acredito que todo mundo já tem ouvido falar, né? A gente vai ter aí a liberação de ácido sulfúrico e ácido nítrico, em decorrência aí da atividade de combustíveis fósseis, de indústrias, tá? Então, da queima de combustíveis fósseis vai fazer a liberação de alguns gases, incluindo aí o dióxido de enxofre, o
de nitrogênio que vão se combinir aí com a água e vão formar tanto o ácido sulfúrico como também o ácido nítrico. Essa massa que foi formada, ela vai se acomodar nas nuvens e, posteriormente, as nuvens elas vão liberar esse material, fazendo com que esses ácidos eles caiam aí nos cursos aquáticos e também nos ambientes terrestres. É óbvio que a gente tem que falar também que a chuva, naturalmente, ela é ácida. Tá? Naturalmente, o pH da chuva é ácido, só que aumenta muito a acidez de forma com que ocorrem alterações nos ambientes, tanto no ambiente terrestre como no ambiente aquático. Então, vai afetar não só a fauna aquática como terrestre, mas também a flora aquática terrestre, afeta também a produtividade do solo e outras situações. Então, em uma situação de chuva ácida, a gente vai ter aí a alteração do pH dos corpos de água. Isso vai fazer com que ocorra, consequentemente, danos à pele dos indivíduos, porque a pele é muito sensível, muito permeável, então esses ácidos adentram aí a pele desses indivíduos, causando prejuízos a essa pele, tá? Vai causar também uma desregulação nos componentes essenciais dos indivíduos, tanto no sódio como potássio, cálcio, e aí as funções vitais elas vão ser prejudicadas, e esses indivíduos às vezes acabam morrendo em decorrência dessa situação. Se ocorreu aí também um prejuízo ao ambiente aquático como um todo, prejudicando também a flora e outras espécies, a gente vai ter aí a redução da disponibilidade de alimento, tá? Então, muitas espécies acabam não suportando essa alteração e acabam se morrendo ali, literalmente, naquela situação. Como ocorreram várias e várias mudanças, a gente vai ter uma redução óbvia da qualidade do hábitat. Se saiu grandes quantidades de alimento, né, morreram grandes quantidades de alimento, aumentou-se ali o processo de decomposição, então a qualidade do hábitat acaba se alterando, ocorre uma degradação naquele hábitat. Então, aquele hábitat que antes era adequado para o processo de sobrevivência, para a deposição de ovos durante a reprodução, acaba não sendo mais. Os abrigos que existiam naquele local acabam se desfazendo aí por conta dessas chuvas, ou então por conta da modificação dos regimes chuvosos, por exemplo. Então, tudo isso vai reduzir ali a heterogeneidade espacial e isso vai fazer com que as espécies elas acabem não sobrevivendo nessas situações. E um problema bem comum também é a invisibilidade. Os indivíduos eles são pouco conhecidos pelo público. Às vezes a gente conhece algumas espécies de animais, mas quando a gente está na escola, os animais que são apresentados são os leões, os elefantes, as girafas e os anfíbios. Eles não são apresentados para a gente no nosso período de infância. E aí acaba que as crianças elas crescem sem entender ali a importância daqueles indivíduos, sem conhecer de fato quem são aqueles indivíduos. Às vezes as pessoas começam a ensinar coisas, mitos, lendas, e acabam prejudicando ali a produção própria de conhecimento daqueles indivíduos, porque eles começam a criar medos e anseios em relação às espécies de anfíbios, tanto de anfíbios como também de répteis, não tem um carinho da população no geral. Então, esses indivíduos eles são pouco conhecidos. E como é que eu vou cuidar de uma coisa que eu nem sei que existe? Tá? Então, por isso que é importante que a gente consiga disseminar o conhecimento a respeito desses indivíduos. Além disso, em algumas regiões, existe até uma certa importância cultural dos indivíduos. Outras espécies, as espécies mais coloridas, elas podem até ser carismáticas, bonitas, mas mesmo assim ainda há uma consciência limitada sobre o estado de conservação dessas espécies, ainda falta conhecimento científico para a gente entender como é que é essa espécie,
mesmo que essa espécie ela seja muito singular, digamos assim. E aí, como é que eu poderia remediar essas situações, Sara? Então, é muito difícil a gente tentar fazer uma estratégia de conservação sem dizer, de fato, qual é a espécie que eu estou tentando conservar. Então, é importante que quando a gente tenha em mente uma estratégia de conservação, eu preciso saber primeiro quem é que eu vou conservar, né? Eu preciso saber o nicho ecológico daquela espécie, eu preciso trabalhar aquela espécie na população, na comunidade como um todo também, entender as interações ecológicas que ocorrem para poder pensar em estratégias eficientes de conservação. Então, a gente tem que começar por aí. No nosso caso, eu trouxe só alguns pontos que a gente pode pensar como estratégias de conservação, tá? Mas mesmo assim, era necessário que a gente pensasse em alguma espécie em específico. Bom, então, o que a gente poderia fazer inicialmente? Fazer a proteção e a restauração de hábitats, né? Fazer a construção de áreas, de unidades de conservação para tentar fazer com que aquelas populações elas tivessem o menor contato possível com os nossos ambientes, com os indivíduos da nossa espécie, para que ela tentasse se recompor ali sozinha. Tá? Então, poderia ser feita uma unidade de conservação, juntamente com essa unidade de conservação, para auxiliar ali o processo de reparo dessa espécie, a gente poderia fazer a reintrodução de espécimes. Esses espécimes eles poderiam ser cultivados em cativeiro e aí depois reintroduzidos. Essas reintroduções, elas nem sempre têm tanto sucesso, mas, mesmo assim, elas podem ser aí um auxílio, uma técnica auxiliar. A restauração de hábitats também era uma medida interessante, o reflorestamento de hábitats para poder facilitar ali o desenvolvimento dessas espécies no ambiente natural também seria uma boa ideia em relação à conservação dessas espécies. A criação em cativeiro, ela também é uma opção e ocorre em algumas espécies, em alguns locais do nosso país, só que no nosso país a gente precisa tomar as rédeas aí da nossa legislação, aumentar a nossa legislação em relação às políticas de conservação. Talvez não fosse nem aumentar, né? Talvez fosse revisar e tentar aplicar de fato, porque de acordo com alguns pesquisadores, a nossa legislação ambiental ela vai ser uma das mais completas do mundo, tá? Então vai ser uma das mais bonitas do mundo no papel. Só que na prática a gente sabe que essas atitudes elas acabam não ocorrendo. Então, talvez a gente pudesse revisar e tentar aplicar essa legislação junto ali ao poder público. Podemos também fazer o controle de espécies invasoras, fazer a erradicação, né, dos indivíduos que não são nativos, remover mesmo ali aquelas espécies do ambiente. Mas fazer esse tipo de atitude não é tão válido como tentar prevenir as novas introduções. Então, é ideal que a gente consiga fazer a prevenção de novas introduções para que a gente não se depare com os problemas anteriores novamente. Então, prevenir é melhor do que tentar fazer outras situações. Então, prevenir primeiro, depois a gente poderia fazer a remoção das espécies invasoras. Fazer também a mitigação da poluição. Quando a gente fala assim, né, é muito bonito a gente falar mitigar a poluição. Só que para que ocorra essa mitigação, é necessária a ajuda do poder público. Né? Não é só a questão da sensibilização pública, na conscientização das pessoas, não é bem assim que funciona. Então, essa mitigação da poluição, ela abarca muito mais as políticas públicas do que outras áreas, tá? Então, essa mitigação, ela seria um passo bem complicado de se colocar em prática, como a gente vai ver a posteriori.
Pode ser feito também o aumento das estratégias de monitoramento das áreas que já são conservadas, das áreas que já são protegidas de forma legal, e o aumento também do financiamento de pesquisa. Eu vi alguns modelos para conservação de algumas espécies de anfíbios que tem ali um financiamento pesado de instituições internacionais, mas que às vezes as instituições nacionais elas não dão o financiamento adequado para que a conservação ela ocorra. E óbvio que a gente tem que fazer também estratégias que abarquem aí os processos educativos. A educação, ela com certeza vai ser uma das principais formas de sensibilização das pessoas sobre um determinado impacto ambiental. Então, é necessário fazer atividades de educação ambiental, principalmente com crianças, para que essas crianças elas cresçam aí como adultos responsáveis, que tenham consciência crítica a respeito das situações que ocorrem no nosso ambiente. Eu trouxe para vocês uma forma de como é que alguns pesquisadores eles fizeram aí estratégias de conservação para essa espécie, perereca pintada, uma espécie da Amazônia brasileira. Eu trouxe aqui esse modelo para que a gente entenda como é que isso ocorre na prática, para que não fique só com um discurso bonito ou então um discurso vago, vou mitigar a poluição, mas como é que eu vou fazer isso? Então, eu trouxe aqui para que a gente observe. Então, aqui a gente vai ter a perereca chamada perereca pintada. Essa espécie é uma espécie que está criticamente ameaçada atualmente, de acordo com a lista da IUCN. E foram observados inicialmente alguns aspectos a respeito dessa espécie. É importante, pessoal, a gente entender primeiro o problema para poder depois eu ir para a minha estratégia de conservação. Então, foi observado inicialmente que essa espécie ela estava sendo prejudicada por conta da perda de hábitat, da invasão de animais, da invasão de pessoas, né, de indivíduos da nossa espécie, e também tinham-se problemas em relação à situação legal ali daquela área que a espécie ela pertencia. Depois de entender os problemas, os pesquisadores eles elegeram prioridades. Então, eles elegeram 3 prioridades para poder trabalhar objetivos em cima dessas prioridades. Então, a prioridade 1 era fazer uma ação que deve ser realizada para prevenir a extinção ou o declínio irreversível da espécie. Prioridade 2, ação que deve ser realizada para prevenir o declínio significante da população, da qualidade ambiental ou outro impacto negativo que possa aproximar a espécie da extinção. E prioridade 3, ações complementares para proporcionar a melhora do grau de ameaça da espécie. Então, foram essas 3 prioridades e aí foram elencados também objetivos. Então, o primeiro objetivo foi reduzir as lacunas de conhecimento sobre a espécie, que eu preciso conhecer primeiro um indivíduo para poder tentar estabelecer alguma estratégia, identificar, o segundo objetivo, identificar, caracterizar e reduzir as ameaças diretas sobre a espécie e também sobre o seu hábitat. E, em terceiro plano, estabelecer estratégias de comunicação e sensibilização para a conservação da espécie. Então, esses aqui foram os objetivos para tentar aí, remediar as situações que estavam ocorrendo com essa espécie. E como é que eu faço isso, Sara? Através de um plano. É necessário que você tenha um plano de ações para poder fazer aí com que os seus objetivos eles sejam alcançados. Nesse caso aqui, esse plano ele foi dividido de várias formas. Foi colocado um alvo, né? Uma ação que poderia ser feita para abarcar esse alvo. Foram elegidas prioridades, né? Os níveis de prioridades, a previsão de início e também a necessidade de tempo que era feita, que era necessário para conseguir atingir esse objetivo. Vocês percebam que aqui, tem algumas pesquisas
algumas situações que vão demorar muito mais tempo, 5 anos, 2 anos. Outras situações a gente resolve em 6 meses, às vezes até menos tempo. Mas nesse caso aí vai variar aí entre 6 meses e até 5 anos. Então, por exemplo, no primeiro alvo foi fazer a definição de áreas, novas áreas de amostragem, e aí para fazer isso ele fez uma modelagem espacial, combinando características da paisagem e história natural, para poder identificar alguns pontos de ocorrência da espécie. Fez também algumas ações para tentar chamar ali a população, identificar, na verdade, as populações locais e entender ali a presença desses indivíduos nos diferentes ambientes. Então, foi realizada uma busca ativa de indivíduos jovens e adultos, realizar uma busca ativa de girinos nos corpos de água, buscar os indivíduos por meio de DNA ambiental. Então, várias ações diferentes foram feitas em relação aí a alguns pontos. Eu trouxe aqui as interações ecológicas também, elas foram observadas, e eu trouxe esses dados para que a gente pudesse entender como é que isso é feito. Então, são feitos vários tipos de estudos sobre parasitas, estudos sobre predadores, ocupação de hábitat, desova, descrição do canto, informações sobre vocalização. Então, várias informações, elas são necessárias para poder estabelecer as prioridades. E uma das principais prioridades é tentar fazer o processo de educação ambiental, como a gente vem falando. Então, é importante fazer a identificação das escolas da região para poder tentar trabalhar nessas escolas a educação ambiental relacionada aí aos anfíbios, tentar disseminar o conhecimento sobre esses indivíduos para que esses novos indivíduos sejam inseridos ali na sociedade já com essas informações, para que as espécies elas consigam perpetuar sem tantos problemas, tá? Então, aqui só para que a gente consiga ilustrar aí como é que isso ocorre no ambiente prático. Aqui eu ia fazer um slide sobre algumas estratégias ex situ algumas formas ex situ de tentar fazer a criação desses indivíduos para fazer o processo de reintrodução desses animais, tá? Então, aqui a gente tem uma espécime de filhotes que já estão fazendo ali, passando no estágio final da metamorfose. Eles nasceram em condições ex situ e vão ser reintroduzidos posteriormente na natureza. Bom, gente, para finalizar hoje, eu queria só trazer as principais diferenças entre répteis e anfíbios, porque na próxima aula a gente já vai se encontrar para falar de répteis, tá? Então, as principais diferenças em relação ao aparato corporal desses indivíduos é que os anfíbios, eles têm uma pele lisa, não tem escamas, é uma pele lisa, úmida e macia. Os ovos, eles vão ser postos em massas gelatinosas, não tem casca para a proteção desses ovos, e na maioria das vezes esses indivíduos passam por uma vida dupla, que também passa por uma metamorfose, tá? No caso dos répteis, a gente vai ter indivíduos totalmente diferentes. O corpo ele vai ser coberto por escamas, a pele ela vai ser dura, seca, tá? Eles vão pôr ovos com casca já, e esses indivíduos eles não realizam a metamorfose. Então, na próxima aula a gente vai ver aí um pouquinho sobre o grupo dos répteis. Então é isso, e eu vou mandar para a Deison aí o material para vocês que vocês possam dar uma olhadinha, se vocês tiverem interesse sobre outras informações que não foram elencadas aqui hoje.